Querido Mestre Jesus, amigo incondicional de todas as horas, mais uma vez estamos aqui reunidos em seu nome, suplicando seu auxílio e proteção para o nosso Evangelho desta noite. Permita, Mestre Jesus, que os benfeitores espirituais permaneçam ao nosso lado, nos ajudando, intuindo para que consigamos fazer esse trabalho da melhor maneira possível e sermos cada vez mais discípulos assíduos, esclarecidos e fiéis. Que assim seja. Boa noite a todos, quem ainda não cumprimentei. Uma alegria estarmos reunidos nesta noite, mais um domingo juntos, para refletirmos sobre as mensagens que Emmanuel nos traz, que o Evangelho também nos traz. Então, hoje, como a Fátima comentou, dando continuidade ao livro Vinha de Luz, o capítulo 2 tem o título de Vê Como Vives. Esse título já chama bastante a nossa atenção. É um título, assim, que já dá um puxãozinho de orelha, como esta mensagem que Emmanuel vai nos trazer. Então, quando a gente pensa, né, vê como vives, se a gente imaginar Emmanuel falando isso para a gente hoje, né, é uma reflexão que a gente talvez pouco faz da nossa vida. Né? Então, às vezes, dificilmente, pela nossa correria do dia a dia, pelas tribulações da vida, né, do cotidiano, é difícil a gente lembrar de parar e pensar como eu estou vivendo, como eu estou gastando os meus dias, as minhas horas, os meus minutos, nesta minha encarnação, nessa passagem, que estamos aqui de passagem. Então, eu, particularmente, difícil, eu não lembro de fazer essa reflexão, e hoje, depois dessa lição, eu acho que vou tentar fazer esse exercício mais frequentemente. Né? Então, como nós estamos vivendo, como estamos gastando e passando os nossos dias. E Emmanuel, então, inicia com uma frase do Mestre Jesus, que está no Evangelho de Lucas. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes: negociai até que eu venha. Tá? Esta é a frase. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Né? Então, o Senhor ia partir, chamou seus servos, entregou-lhes ali os talentos, o dinheiro, e pediu para que aqueles servos negociassem aquela quantia até que ele retornasse da sua viagem, porque ele iria se ausentar por um tempo. Então, aqui nessa primeira parte, nessa frase do Mestre Jesus, o que me chama a atenção são 2 principais verbos de ação. Deu-lhes 10 minas. Então, o Senhor deu-lhes. Quando nós estamos nos preparando para reencarnar, Deus também está nos dando, colocando em nossas mãos os nossos talentos. Ele está colocando em nossas mãos a sua confiança. E ele deposita em nós responsabilidades. Nós temos uma missão, nós temos tarefas a serem cumpridas. Porque nós vamos voltar para cá, vamos voltar para o plano terrestre e iniciar mais uma jornada para nos melhorar, para lapidar o que temos a ser lapidado. Então, o Senhor deu-lhes, como também nos deu essas responsabilidades. Ele entregou em nossas mãos, enquanto nós estamos com essa experiência aqui, nesta vida.
E o outro verbo que me chama a atenção é o verbo negociar. Porque não adianta somente o Senhor nos dar algo, nos dar esses talentos, essas aptidões, e o que nós vamos fazer com ela? Existe ação. Ele pede para que a gente negocie, né? Que a gente compartilhe, que a gente coloque tudo isso, né, em movimento, na caridade, no amor, usando a nossa inteligência. Então, como nós vamos negociar o que o Senhor nos deu? Usando da nossa inteligência, das nossas habilidades. Porque são essas habilidades, são a inteligência que nós vamos pôr em ação que vai dar ou não os bons frutos que o Senhor espera que dê, até que a gente se encontre novamente, né? Então, é uma frase do mestre que tem muito aqui para ser refletido, porque nada pode parar nas nossas mãos, porque se para, né, eu seguro para mim a informação, a aptidão, o meu talento, o meu conhecimento, e não compartilho. Morre aqui, morre comigo, não é? É como se nós fôssemos, eu lembro sempre que o Edgar sempre fala isso, é como se nós fôssemos uma criancinha de 4 anos, porque o nosso espírito ainda tem indícios de espírito infantil, porque uma criancinha, ela só vai aprender a compartilhar quando aparecer uma pessoa ali para brincar com o brinquedo dela, porque até então tudo é dela. Né? Todos os objetos ali da sua casa, do seu quarto, é dela. Mas quando acontece de ter uma outra pessoa, quando vai para a escolinha, a criança tem que aprender que não é só dela, que ela pode emprestar, que ela pode compartilhar, né? Que ela pode doar, de repente. Então, esse espírito ainda somos nós, né? Porque muitas vezes a gente quer só para a gente o que foi nos dado, e para que eu vou compartilhar? Deixa comigo, né? A gente põe na gaveta, cava ali um buraquinho na terra, enterra, tranca 7 chaves, como diz o ditado, e ali fica, né? E aí a gente usa para o nosso próprio benefício, e não como deve ter sido esperado de nós pelo mestre, né? Então, quando a gente faz isso, quando a gente não negocia, né, esses talentos, essas aptidões, nós estamos fazendo o contrário da recomendação de Jesus. E quando a gente faz o contrário, isso mostra a imaturidade do nosso espírito, né? E então, nesta mensagem, no primeiro parágrafo, o Emmanuel nos diz assim: com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de um ato religioso permanente, com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Essa é a primeira parte desta mensagem, né? Então, olha só, a vida, então, é um ato religioso permanente. Então, 100% da nossa vida, da nossa existência, deve ser um ato religioso, né? E isso me remete à ideia do que foi, do que a mensagem do primeiro capítulo, né? Está muito interligado. Quem lê, atenda, que foi a primeira mensagem deste livro, né, da importância de a gente vivenciar o Evangelho, as palavras, de pôr em prática o que a gente aprende, né? Então, essa é a vida, é um ato religioso permanente. Por quê? Porque nós temos esses deveres divinos com o Pai.
ele nos confiou essas tarefas e nós esquecemos que temos que executá-las. Por enquanto, o mundo apenas exige testemunhos de fé das pessoas indicadas por detentoras de mandato essencialmente religioso. O que ele quer dizer aqui? As pessoas, nós temos aqui no nosso mundo terrestre diferentes religiões, associações, organizações. Cada uma delas existem pessoas, com uma posição dentro dela. Por exemplo, o Papa, o sacerdote, o padre, um ministro evangélico, o pastor, os médiuns doutrinadores, enfim. Então, todas as religiões na Terra existem, existem pessoas que são indicadas por esse mandato religioso. E por esta razão, Emmanuel vai trazer aqui para a gente algo muito interessante. Por quê? Porque as pessoas jogam, como se as pessoas jogassem os deveres para essas outras de cargos dentro do seu templo, da sua igreja. Não, é o padre que tem que fazer, é o pastor que tem que ir lá fazer, e assim por diante. Então, Emmanuel vai chamar a nossa atenção agora que as pessoas, as seguidoras, as pessoas que seguem as religiões, elas acabam se acomodando. Porque elas acham que somente essas pessoas com cargo dentro da religião é que têm o dever, de falar e fazer, falar e pôr em prática. Eu não preciso, eu só estou indo lá e ouvindo. Ah, mas ele que está lá na frente falando é o que tem que fazer. Então, joga responsabilidade para aquela pessoa. Os católicos romanos rodeiam de exigências os sacerdotes, desvirtuando-lhes o apostolado. Os protestantes, na maioria, atribuem aos ministros evangélicos as obrigações mais completas do culto. Os espiritistas reclamam de doutrinadores e médiuns as supremas demonstrações de caridade e pureza, como se a luz e a verdade da nova revelação pudessem constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Então, não é só essas pessoas que ele citou, que têm deveres divinos. Não é porque ela está ali numa posição ali mais em destaque, que ela que tem que fazer, ela que tem que agir, ela que tem que ser caridosa, ela que tem que ser 100% pura e sem defeitos. Então, as pessoas jogam isso e acabam apontando o dedo. A gente acaba apontando o dedo porque a gente quer cuidar da vida do outro. Então, aqui é o nosso puxão de orelha que Emmanuel vai trazer. Porque nós cuidamos mais da vida do outro do que da nossa. Então, ele continua falando, urge considerar, ou seja, temos urgência, precisa ser algo urgente, tem que ser para agora. Urge considerar, porém, que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana é dever de todos os homens indistintamente. Então, ele afirma, 100% dos homens que estão aqui encarnados, de todo o planeta, têm esses deveres divinos a serem cumpridos. Todos nós. Cada criatura foi chamada pela providência
a determinado setor de trabalhos espirituais na Terra. Mas isso a gente esquece, porque a gente chega aqui e e mergulha nessa loucura de vida, onde nós temos, né, que só trabalhar, né, que só fazer isso, só fazer aquilo, e ter aquilo, e conseguir aquilo, e pagar aquilo. E a gente esquece que Deus, né, determinou para cada um de nós trabalhos espirituais na Terra. Cada um dentro das suas possibilidades, da sua inteligência, do seu grau de evolução, das suas habilidades, mas todos temos esses trabalhos espirituais, né? Vamos pensar, ele vai dar agora aqui exemplos de algumas profissões, né? Quando nós estamos encarnados, cada um de nós buscamos uma profissão diferente, nós estudamos para uma área, para nos formar em ser, né, um profissional. Então, imagina se todos, 100% das pessoas fossem médicos, não ia dar certo, né? 100% forem dentistas, ou 100% engenheiros. Enfim, cada um tem o seu talento para determinada profissão, né? E isso é ótimo, porque nós precisamos do médico, nós precisamos do dentista, do engenheiro, né? de todas as profissões. Então, essa ideia que a gente possa visualizar, né, o planeta Terra, com todas essas pessoas, com diferentes profissões, né, possíveis, que um vai precisar do outro, né, é ótima ideia, é maravilhoso, porque eu estou ali trabalhando para a minha carreira profissional, perfeito, né? Mas, ao mesmo tempo, Emmanuel vai nos dizer que, ao mesmo tempo, todos precisamos nos voltar para o bem, para a prática do bem, para a prática do evangelho, para a prática da caridade. Essa é a profissão de todos, né? Esse é o dever de todos. Não importa qual profissão nós tenhamos, mas, como homens encarnados, espíritos imortais, nós temos este dever de trabalhar para o bem. E ele continua dando alguns exemplos. O comerciante está em negócios de suprimento e de fraternidade. O administrador permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhorem o bem-estar do mundo. E o cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Então, olha a perfeição das nossas habilidades, como uma complementa a outra, uma sendo compartilhada, né? Como o Pai deseja, né? Então, cada profissional tem a sua oportunidade de avançar na carreira, né, de buscar ali treinamentos maravilhosos, cursos, né, diplomas, que a gente se torna um profissional melhor, mas para que não esqueça que, ao mesmo tempo, nós temos esses deveres que fazem parte da obra de Deus. E se a gente pensar, quantas vezes a gente pode fazer caridade dentro da nossa profissão, né? Quantas vezes a gente já não fez, e às vezes nem, né, pensou que aquilo era caridade, que aquilo era fazer algo bom.
né? Então, vamos prestar atenção nesses detalhes, porque dentro do nosso próprio emprego, do nosso local de trabalho, as pessoas, os clientes, as pessoas que a gente interage no dia a dia, quantas vezes a gente já não faz um atendimento fraterno e acha que está trabalhando, faz parte ali do trabalho, não é? Quando a gente coloca em prática a doçura, a afabilidade, né, a educação, o bom trato com a pessoa que a gente vai atender, nós estamos fazendo algo bom, né? Então, o Emmanuel continua para a gente, olha, todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem um dia a grandeza divina. Usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai encontram-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Olha que importante essa parte, né? Todos nós estamos sendo, né, usufrutuários dos patrimônios que pertencem ao Pai. Nada é nosso, nada aqui é nosso, né? Então, isso é importante a gente lembrar também, que faz parte da nossa negociação, dos negócios divinos, porque tudo nos é emprestado, né? Se eu penso em algo, falar, é meu, mas se você pensa assim, eu consigo, quando eu fizer a minha passagem, eu consigo, isso que eu estou falando que é meu, vai comigo? Se a resposta for sim, ele é seu. Se a resposta for não, ele não é seu. Né? Então, isso é para a gente lembrar. No campo das oportunidades presentes, é agora, a vida acontece agora. Né? Voltando lá no início, a vida não é um ato religioso permanente, que o Emmanuel falou, a vida é agora, é o que está acontecendo agora. Ah, mas lá no passado, eu não fiz o que eu deveria ter feito. Não importa, você pode fazer agora, a partir de hoje. Né? Toda vez que eu leio qualquer mensagem sobre oportunidades presentes, não tem como eu não lembrar do Emmanuel também. Eu até comentei isso na minha última palestra, lá no Vicente de Paulo. Toda vez que algo bater na nossa porta, uma situação nos acontecer, alguém pedir ajuda, eu lembro do Emmanuel. Por quê? Porque uma senhora parou o Chico, desesperada, que ela precisava de ajuda. Ele era o último recurso que ela buscava. E o Chico, na sua, né, assim, pureza, inocência, falou, minha senhora, agora eu não posso. Eu tenho trabalho lá no centro, né, que eu tenho que participar. Só que aí, depois que ele falou isso para a senhora, Emmanuel aparece bem do lado dele, né? E ele fala para o Chico, Chico, amanhã não serve, tem que ser agora. De tão urgente que era a situação daquela senhora. Então, eu nunca mais esqueci essas duas frases. Né? Imagina se o Emmanuel estivesse com a gente todo dia, né? Não ia dar certo. Então, ali, ó, disciplina. Então, amanhã não serve. Ah, eu vou. Ele falou para a senhora, eu vou no centro hoje, mas amanhã cedo eu vou lá. Emmanuel, na hora, teve que intervir. Né? E a gente não tem o Emmanuel aparecendo e falando, atende agora, fale agora, silencie agora. Né? A gente não tem ele dando essas dicas para nós. Né? Mas nós temos ali a nossa intuição, a nossa inteligência, que nos ajuda a ter esse discernimento. Bom? E Emmanuel vai terminar esta mensagem nos dizendo, em razão desta verdade, meu amigo,
Vê o que fazes, e não te esqueças de subordinar os teus desejos a Deus, nos negócios que por algum tempo te forem confiados no mundo. Então, ele retoma aqui o título da mensagem, né? Meu amigo, vê o que fazes. Cuide, né, dos seus deveres, e não dos deveres, né, do pastor, não dos deveres do médium ou do papa, não, cada um por si. Né? Então, veja como você está, né, vivendo, vivenciando o evangelho no seu dia a dia. Então, vê o que fazes, né? Porque nós temos um certo tempo aqui na Terra, pode ser muito, pode ser, ou não pode ser muito, nós não sabemos, né? Mas enquanto estivermos aqui, nessa existência, nós temos essa responsabilidade, né, de executar essas tarefas que Deus nos envia quando nós voltamos para cá, né? Então, por algum tempo te forem confiados no mundo. Então, durante essa existência, nós temos essa obrigação, né, de colocar em prática, de compartilhar nossos talentos, nossas aptidões, independente do serviço que a gente tem, da profissão que a gente tenha, sempre é possível fazer algo bom. Sempre é possível dar ali um jeitinho, né, de vivenciar as palavras que Jesus, com tanto carinho, nos deixou no Evangelho. Né? E eu gostaria, eu já sei que já está no meu tempo, né? Mas eu gostaria de recomendar uma leitura para vocês, porque eu acho que complementa essa mensagem, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, tem um item, é o item 13, ele é curtinho. A missão do homem inteligente na Terra. Essa passagem complementa muito bem essa lição de Emmanuel do nosso Evangelho de hoje, né? Porque um espírito protetor vai trazer, né, no Evangelho essa mesma reflexão. Veja o que você está fazendo, né, com o que te foi confiado pelo Pai. Né? Deus te fez nascer num meio onde pudesses desenvolver a vossa inteligência, e que Ele quer que dela useis para o bem de todos, porque é uma missão que vos dá, colocando em vossas mãos um instrumento, com a ajuda do qual podeis desenvolver as inteligências retardatárias e os conduzir a Deus. Tá? Essa é uma das frases, mas tem uma mensagem também muito bonita que vai tocar no nosso coração sobre a nossa missão aqui no mundo, né? Do compartilhar, do fazer as nossas ações darem bons frutos no nosso futuro. Tá? Muito obrigada pela atenção de todos. Todos tenham uma boa noite, que a gente possa lembrar dessas belas palavras que Emmanuel nos trouxe.